A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse encontro com a Mãe, onde nós vamos agora refletir a mensagem de Nossa Senhora, e Nossa Senhora traz para o tema de hoje o vosso amor sacerdotal. Para que a gente possa refletir, eu estou presente no meio de vós. Uno-me e dou força à vossa oração. Construo entre vós uma maior fraternidade. Então você que ainda não é inscrito, vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sininho, compartilhando conosco, deixando seu joinha e também os comentários, esteja à vontade. E também compartilhar com mais pessoas, né? Para que a graça de Deus possa acontecer na vida de mais pessoas, vivenciar esse grande momento com nossa mãe. Vivenciar e estar sempre, né, em conversão, converter, né, trazer a conversão diária, constante. E assim a gente vai fazendo essa união e agradecendo a você que já é inscrito, você que ora conosco, você que faz a sua conversão constante, diariamente, e Nossa Senhora vai te ajudando e te fortalecendo cada vez mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, meus lábios, e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus, em nosso auxílio. Senhor, apressai-nos, socorrei-nos. Vamos para a leitura do livro da 28ª edição aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora, na página 874 em diante. O vosso amor sacerdotal. Valdrone, São Marino, 1º de julho de 1992. Exercícios espirituais sobre forma de cenáculo com os bispos e sacerdotes do movimento sacerdotal mariano da América e da Europa. Como estou contente por ver-vos tão unidos neste contínuo cenáculo de oração e de fraternidade. Bispos e sacerdotes do meu movimento, que vieste de todas as nações da América e da Europa. Eu estou presente no meio de vós. Uno-me e dou forças a vossas orações. Construo entre vós uma maior fraternidade. Ajudo-vos a crescer no amor mútuo até vos tornar uma só coisa. Deveis encontrar-vos, conhecer-vos, amar-vos, ajudar-vos a caminhar juntos com coragem e confiança no difícil caminho dos tempos dolorosos com que viveis. A dor do meu coração foi consolada por vós nestes dias. O meu coração imaculado é por vós glorificado. Sois chamados a ser os instrumentos do triunfo do meu coração imaculado no mundo. Foi por isso que vos chamei aqui, por isso que obtive uma particular efusão do Espírito Santo e, e operei profundamente nestes dias nos vossos corações e nas vossas almas, para vos tornar aptos para realizar o meu grande desígnio de amor e de misericórdia. Chegaram aos meus e os vossos tempos. Mostrai-vos a todos como a minha pequena crianças, como os sacerdotes a mim consagrados, como os apóstolos destes últimos tempos. A vossa luz deve resplandecer cada vez mais no meio das grandes trevas que cobrem a humanidade e que invade a igreja. Que invadiram a igreja. Que o vosso amor sacerdotal seja o sinal
da minha presença materna entre vós. Que o vosso amor sacerdotal desça como orvalho celeste sobre esta pobre humanidade doente e ferida, afastada de Deus, vítimas de uma civilização materialista e ateia, que vive na escuridão do pecado, do ódio, do egoísmo desenfreado e da impureza. Que o vosso amor sacerdotal seja bálsamo suave sobre as chagas profundas e sangrentas deste vossos tempos. Sai deste cenáculo e ide por toda a parte do mundo à procura dos meus pobres filhos que se perderam e trazei-os todos para o paraíso seguro do meu coração imaculado. Tomai pela mão as crianças expostas a tantos perigos e vítimas das astúcias insídias de meu adversário. Dai forças e coragem aos jovens para subtraí-los às seduções fáceis do prazer e da impureza. Amparai as famílias para que vivei na santidade e no amor, sempre abertas ao dom da vida e para que sejam assim preservadas dos grandes males do divórcio e do aborto. Reconduzi à casa do Pai Celeste muitos dos meus filhos pecadores. Dai ajuda aos fracos, conforto aos doentes, esperança aos desesperados, que o vosso amor sacerdotal seja o refluxo do amor do coração divino e misericordioso de Jesus e do meu coração imaculado por esta humanidade tão enferma. Que o vosso amor sacerdotal desça com o orvalho celeste sobre a igreja sofredora e dividida que leva a cruz para o Calvário da sua purificação e do seu martírio. Peço-vos por isso que sejais na igreja a minha própria presença materna e misericordiosa. Sede um forte amparo para o Papa e ajudai-o a levar a sua cruz, que se tornou hoje tão pesada. Ajudai os vossos bispos com a oração, com o vosso amor e com o bom exemplo. Que o vosso amor sacerdotal seja, sobretudo, o orvalho que alivia as feridas profundas de tantos vossos irmãos sacerdotes que sucumbiram sobre o peso das grandes dificuldades destes tempos de purificação e da grande tribulação. Não julgueis ninguém, amai a todos com a ternura do meu coração de mãe. Torna-vos-eis, então, os preciosos instrumentos do triunfo do meu coração imaculado no mundo. Assim, formeis o coração novos da nova igreja, como que estou agora formando no jardim celeste do meu coração imaculado. Que alegria dá ao meu coração o vosso empenho e o vosso trabalho para difundir cada vez mais nos vossos países a minha obra do movimento sacerdotal mariano. Sede zelosos em multiplicar por toda a parte os cenáculos de oração que eu vos pedi, entre os sacerdotes, os fiéis e nas famílias. Então cooperais cada dia na realização do meu grande desígnio de salvação e de misericórdia. Sai deste cenáculo renovado pelo Espírito Santo como os apóstolos corajosos da segunda evangelização, a qual vos chamo. Eu estou sempre convosco, guio-vos com segurança pelo caminho que deveis ainda percorrer. Eu vos abençoo juntamente com aqueles que vos são caros e todos os que
vos foram confiados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um sábado Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido? Em dia de sábado, Jesus respondeu-lhes: Acaso vós não leste o que Davi e seus companheiros fizeram quando estava sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também dos sábados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesse momento é um pouco, até difícil para nós, para que a gente possa compreender a palavra de Deus. Porque no início, o Deus, ele deu para nós, na sua lei, no seu mandamento, o dia de sábado. Mas o dia de sábado, ele é um dia para descanso, ele é um dia que Deus descansa. Então tá para que a gente possa refletir melhor e trazer, né, esses acontecimentos, essas informações, vamos trazer para Nossa Senhora para que ela vai nos ajudando a revelar tudo isso. Nossa Senhora, ela traz um tema, o vosso amor sacerdotal. Esse amor sacerdotal é então o amor do próprio Deus. E Deus, ele tem um grande amor por nós. E sacerdotes são aquele que cuida, são aquele que zela, né? São aquele que vive exatamente o amor de Jesus Cristo, que revelou para nós como é esse amor sacerdotal. É o próprio amor de Deus para todos nós, para que a gente possa viver neste amor, né? E depois ela vai falando, mostrando para nós: Eu estou presente no meio de vós, uno-me e dou forças a vossas orações. Construo entre vós uma maior fraternidade. A fraternidade, a gente sabe que é o amor mútuo, é um amor todo em conjunto. É uma família onde tem as divergências, principalmente em família grande, mas essas divergências há um grande amor fraterno, aonde há uma grande união, aonde todos lutam por um só objetivo, que é viver a harmonia, viver o amor dentro desta casa. Que dentro dessa casa, dentro dessa família, haja perdão, haja conversão, haja, assim, diálogo. E nesse diálogo tudo vai se reconstruindo, tudo vai se renovando. É assim que Nossa Senhora nos coloca. E é assim que o próprio Deus ensina que nos sábados, né, que ele coloca na lei, é exatamente para isso, para que gerasse naquele povo a fraternidade. Porque aquele povo, naquela época, tinha também o até mesmo os mais pobres, vamos colocar agora, nesse dia de hoje, os da classe média, né? Ou até mesmo baixa e média ali, fica ali entre pessoas que ganham ali por volta de 4 a, vamos colocar aqui, de 3 a 4 salários, né? Essa pessoa, ela tem empregado para cuidar da sua casa, ela trabalha, então ela coloca empregados, ela paga empregados, né?
E naquele tempo, pessoas dessa forma, ela tinha escravo. Os escravos ali trabalhavam para ela e apenas por pagar dívidas. Não era ele que pagava para o empregado, para o escravo, era o escravo que pagava para ele. E então o próprio Deus criou essa lei para que houvesse amor, para que houvesse fraternidade. Eles precisavam de descanso, eles precisavam descansar. E aquele povo colocava essas pessoas para trabalhar o tempo todo. Não tinha descanso, não tinha um reconhecimento de amor, de fraternidade com eles. Eles eram considerados praticamente escravos, assim como tem que me servir e pronto, acabou. Então, por isso que o próprio Jesus ele vai ensinando essa fraternidade e esse amor. Porque o único dia de sábado que o nosso Senhor, o nosso Deus, ele realmente descansa, e está escrito na Bíblia, em toda parte da Bíblia, se a gente for ler, se a gente pegar para ler, é exatamente o sábado em que ele está sepultado. Somente esse dia que o próprio Deus descansa. Porque Jesus, ele é Deus. Ele é o Deus da segunda pessoa da Trindade. Ele só descansou. Porque ele veio e ele morreu, permaneceu ali no sábado, descansando. Ele então ressuscita no domingo. Por isso que há uma mudança. E quem fez a mudança do sábado para o domingo? Vamos então aos pontos bíblicos. Jesus ele ressuscita no domingo. Ele anuncia a Maria Madalena ao domingo. Ele caminha com os discípulos de Emaús na final da tarde de domingo. Ele também aparece a outros discípulos, a outros apóstolos, também no domingo, porque aqueles discípulos de Emaú, quando eles voltam para o templo, quando eles voltam para Jerusalém para encontrar com outros apóstolos, com os apóstolos e os discípulos, então que ele ali encontra realmente, eles sabem que também houve as aparições. Quando Jesus ele aparece para os apóstolos reunidos, também é no domingo. Quem não estava lá, né? O discípulo que não estava lá, aquele que vê para crer. Eu vou deixar para que você descubra o nome dele. Então, ele não estando lá, Jesus não apareceu para ele. Outros dias apareceu para ele exatamente na semana seguinte, no dia de domingo. Então vai assim mostrando para nós que o domingo também ali se realizava a festa da Páscoa. E como era a festa da Páscoa? A festa da Páscoa era exatamente que as pessoas iam até Jerusalém para adorar o nosso Senhor e o nosso Deus, para oferecer sacrifícios e holocausto, né? E assim vinha se arrastando por todo o tempo até a vítima dos céus descer, o Cordeiro de Deus. Então, quando ele desceu, quando ele se entregou em vítima, quando ele se doou a sua carne, e quando a gente come da Eucaristia, que assim se faz no sacrifício da Páscoa, dos judeus, os holocaustos, assim a gente vai vendo que essa passagem agora só nos colocamos em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro sacerdote perfeito, perpétuo, que aí ele foi dando aos sacerdotes continuidade ali para que ele possa estar no meio de nós pela sagrada Eucaristia. Essa é a grande fraternidade que Maria vai falando e vai colocando para nós, tanto entre sacerdote com sacerdote e também nós leigos, para que a gente não julga ninguém. Ninguém pode julgar. E ela pede para que nós não julgamos, para que nós se juntamos em oração, para que nós oremos, né? Para que a oração
ela vai criando uma harmonia, ela vai criando um amor fraterno entre nós e vai trazendo para nós exatamente aquilo que o próprio Jesus ensina. E Jesus ensinou ali que nesses dias de sábado, o que prevalece é a fraternidade, é o amor. Olha só, sabendo que nós vivemos em uma sociedade aonde nós temos, né, momentos de trabalho e que aí vai se envolvendo muitas coisas, né? A gente precisa do trabalho e o trabalho, ele, a maioria tem que trabalhar no domingo ou no sábado, é trabalhado no sábado. Sabendo que o primeiro dia da semana que começou o trabalho, então Jesus colocou exatamente o dia para o domingo, para que a gente possa descansar, ter o descanso qualquer dias, a gente precisa descansar, precisa haver essa harmonia em querer descansar. O nosso corpo não aguenta se a gente só tiver trabalho e trabalho. E aí no dia do domingo, a gente precisa louvar e bendizer ao Senhor. Pode trabalhar no domingo? Pode. Durante o dia, mas à noite você tem que ir à Santa Missa. Você tem que agradecer, você tem que louvar o nosso Senhor e o nosso Deus aos domingos. Se você não for pela noite, vai pela manhã. Mas ali você precisa fazer esse momento de entrega e de doação. 1h30, 2 horas. Né? Porque a missa, ela dura 1 hora, mas de você locomover até o local para a Santa Missa, pode lhe custar aí 1h30, 2 horas de relógio. É exatamente o momento que você precisa agradecer ao Senhor e estar ali nessa grande fraternidade com, com todos. Como os apóstolos estavam ali se alimentando pela fome do próprio corpo, e a gente pode alimentar pela fome do espírito. Jesus, ele vai mostrando, né, em, em Mateus 9, no versículo 13, quando ele vai até a casa de Mateus, então ele é assim censurado, né, pelos fariseus. Por que ele estava fazendo aquilo? Indo até a casa dos publicanos, dos pecadores. Mas então Jesus explica para ele, e explica exatamente aqui: ide e aprendei o que significa estas palavras. Ele vai falando para nós: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Não, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então, ele trabalha aos sábados e a gente sabe que somos todos pecadores e que a gente não dá para cumprir o que está na lei, e principalmente a lei do sábado. É um sacrifício que nós não conseguimos cumprir, então ele não quer esse sacrifício que nós sacrificamos para exatamente cumprir a lei. Ele quer que nós vivemos na misericórdia. Ele é misericórdia. Ele é misericordioso. Então, ele concede nós a misericórdia para que a gente possa viver o amor. E ele nos chama à conversão. Ele chama exatamente nós pecadores para que a gente possa nos converter. E a gente vai ver também no profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 6, que o próprio Deus vai dizer assim: porque eu quero o amor mais que o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Então, ele quer mais o amor a Deus. Ele quer que possamos violar a lei dos sábados, mas possamos ter mais amor a Deus, mais amor ao próximo, mais esse amor fraterno, mais essa união, mais essa busca, né, que vai nos tornando filhos e filhas de Deus. O holocausto, naquele momento, né, ele servia para a remissão dos pecados. O sangue do cordeiro ou do animal ali levado, ele servia para, então, apagar os nossos pecados.
Então, por isso que ele vai falando que ele precisava mais que a gente conhecesse a lei do Senhor, conhecesse a Deus, né? Se a gente conhecer verdadeiramente a Deus, a gente vai vendo que Deus é amor, que Deus é misericórdia. Então, o holocausto é apenas um momento em que a gente precisava fazer por causa da lei, em obediência à lei, mas a gente precisava também ter um grande amor. É como a família, eu vou colocar aqui, tem famílias que elas não casam, na igreja não pede, né, ali o sacramento do matrimônio, mas ela vive muito bem. Ela tem medo, eu não sei o que impede ela de pedir o sacramento do matrimônio, mas não pode. O sacramento do matrimônio, ele não é uma obrigação, não pode ser obrigado. Mas aquelas pessoas vivem tão bem, vivem no amor, vivem na harmonia, vivem em uma união fraterna, né? O próprio Deus habita ali pelo amor, né? Pelo diálogo. Então, o que a gente tem que fazer é exatamente apenas orar pelas pessoas. Apenas fazer com que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, fortalece essa família cada vez mais e elas se enraizam no amor de Deus. E que só Deus vai trazer a misericórdia para eles e um dia ou outro possa vir acontecer o matrimônio ou não. Mas Deus é misericórdia, Deus quer que eles vivam o amor e a fraternidade. E não esquecendo de confiar sempre nele. Por isso que a gente tem esse grande encontro com nosso Senhor e nosso Deus, vai mostrando para nós essa graça. E Maria Santíssima vai mostrando tudo isso para nós. Nós precisamos seguir em frente com o amor sacerdotal. O amor sacerdotal é o amor de Deus para todos nós. Então, que a gente possa encontrar em Jesus Cristo a fonte do amor. Que possam, então, ali jorrar em nós e a gente possa estar sempre em abundância e seja ali inundado todos aqueles que nós convivemos no nosso cotidiano. A gente pode olhar um outro ponto que Maria vai falando do sofrimento de toda a igreja, do sofrimento de toda a família, e a gente vai vendo grandes sofrimentos que estão acontecendo no nosso Brasil e no mundo. Então precisamos orar para essas pessoas, precisamos estar em corrente de união fraterna, ajuda também, tanto financeira, tanto assim no alimento, como também na ajuda espiritual da oração. Nossa Senhora vai falando da multiplicação do cenáculo, ela vai agradecendo e ela vai assim sendo, multi, aliás, ela vai assim motivando cada um de nós a multiplicar o cenáculo, a levar essa palavra a mais pessoas, para que as pessoas possam, né, refletir tudo isso em família, trazer para as famílias, trazer para os jovens. Se a gente não pode levar os jovens a orar, que a gente possa então trazer para nós, para eles testemunho, dar testemunho, né? E qual é o testemunho que eu posso dar para um jovem? Então, eu dizendo a ele, faça o que eu faço. Só isso. Faça o que eu faço. E se você tem uma vida constante de oração, uma vida buscando a Deus, buscando conversão, buscando ali sacramentos, esses jovens também vai seguir o seu caminho, mesmo sem você falar nada, só mesmo você agindo. Então essa é a grande obra que Nossa Senhora vai nos falando, desse grande triunfo do coração imaculado dela no mundo, que depende de cada um de nós. Se nós acolher esses ensinamentos, acolher o seu Filho Jesus, a gente vai fazendo as coisas acontecerem e sendo instrumento de salvação para a humanidade.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Vamos para as orações finais. Coração Imaculado, consagração ao Coração Imaculado de Maria. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso Coração Imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso Coração Imaculado, seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunha da sua ressurreição. Por ele seremos levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. Esta oração foi escrita pela irmã Lúcia. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Amém. Santo anjo da guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor. Dos perigos, livrai-me, do mal, libertai-me, e nos momentos de angústia, consolai-me. Durante o sono, velai sobre o meu descanso, não deixai o mal de mim se aproximar. Sobre as asas do seu amor, possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo. Afastai também as tentações, para que minha alma tranquila descanse sem aflições, e que no alvorecer de um novo dia eu acordo feliz e restaurado, e seja para o mundo testemunho de ser sempre por vós amado. Amém. Que essa graça de Deus nos una a Nossa Senhora e que Nossa Senhora nos proteja e nos une até a Deus, o seu Filho Jesus, que possa trazer para nós a luz, que possa trazer para nós conversão, que possa trazer para nós o diálogo, que possa trazer para nós essa grande fraternidade. Eu quero agradecer a todos vocês, que essa graça de Deus estenda sobre vocês pela proteção da bem-aventurada sempre Virgem Maria, e que desça sobre nós essa graça pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro.